grande arquiteto do universo, ele está aqui e nós estamos todos juntos e podemos desempenhar o nosso papel, a nossa função como governadores deste ano rotário, o grupo dos governadores irresistíveis, como disse aqui nosso querido companheiro governador Marcelo. Muito bem, nosso tema: qual é a verdadeira magia do Rotary? É a pergunta que eu faço e já respondo para vocês, sob a minha ótica, naturalmente. Eu penso que a verdadeira magia do Rotary é o poder que o Rotary tem de transformar a vida das pessoas. Esta é a verdadeira magia do Rotary, a transformação da vida das pessoas. Vocês estão aqui diante de uma pessoa que foi transformada pelo Rotary. Esta organização é muito importante na minha vida desde a adolescência, em dois momentos muito especiais que eu vou relatar aqui: aos 12 anos, quando conheci o Rotary, e num passado bem recente, há 2 anos atrás, quando fui privado da visão física, né? Então é isso. Bom, como é que foi esse primeiro contato com o Rotary? Foi na minha cidade natal, em Irapuru, onde o Rotary daquela cidade realizou um concurso de redação nas escolas do município. Concurso de redação. Nós tínhamos em Irapuru, na época, 3 escolas. E seria escolhido uma redação, ou escolhida uma redação por escola, para receber homenagens no Rotary. E eu fiz lá a minha redação de modo despretensioso, sem imaginar que aquela seria a redação escolhida da minha escola. Muito bem, já que era assim, vamos ao Rotary receber as homenagens, né? E lá fomos os 3 alunos das 3 escolas diferentes receber as homenagens do Rotary Clube de Irapuru, do distrito 4510. Aquele momento para mim foi muito importante, porque eu era um adolescente de uma família simples, né? Filho de um trabalhador rural e de uma cozinheira da Santa Casa de Irapuru, e aquilo para mim naquele momento estava muito distante da minha realidade. Olha, eu vivia ali em frente às pessoas que eu conhecia de longe, que eram os professores, os advogados, os médicos, os contabilistas, os empresários, enfim, as pessoas que tinham comércio em Irapuru, e de repente eu estava naquele meio, sendo homenageado por aquela gente. Me sentei à mesa da presidência pela primeira vez, ocupei uma tribuna pela primeira vez, fiz a leitura da minha redação, recebi uma caneta com o meu nome gravado, e aí começou a minha história de amor com o Rotary. Por quê? Porque naquele momento eu me senti valorizado, reconhecido por aquele clube. E eu não tinha uma autoestima tão grande, eu talvez não tivesse muita perspectiva ou muita ambição naquele momento na minha vida, mas a partir dali eu passei a ter uma visão diferente. Eu passei a enxergar o mundo de outra forma e perceber que eu podia sim ocupar o meu espaço, que eu tinha sim alguma habilidade, que eu tinha sim algo a oferecer. Então o Rotary foi determinante naquele momento na minha vida, quando eu estava começando a minha adolescência, ou seja, no processo de formação da personalidade, da pessoa que eu seria no futuro, na vida adulta. Tanto é que aquela homenagem foi determinante para as minhas escolhas futuras. Alguns anos depois eu estava trabalhando como radialista, depois eu estava lecionando, virei professor e por fim cheguei à faculdade de Direito e fui exercer a profissão de advogado. Fui advogar, que era o meu grande sonho profissional. Só que fiz tudo isso sem perder o Rotary de vista. Todos os momentos eu acompanhava na imprensa a movimentação do Rotary ali na minha região, né? Participava de alguns eventos rotários sem ser rotariano,
Até que um dia eu fui a uma gráfica em Tupi Paulista fazer um cartão de visita de advogado. E conversando com o proprietário da gráfica por um longo tempo, final de tarde, ele me fez uma pergunta clássica: Ricardo, você conhece o Rotary? E eu disse: conheço ele. E contei a ele toda essa história que eu acabei de relatar aqui para vocês, né? Todo o meu envolvimento com o Rotary, a forma que eu tinha sido homenageado aos 12 anos. Bom, Irineu, rotariano, ouviu aquela história atentamente, não me disse nada. Mas 3 semanas depois, ele veio me procurar no meu escritório, já com um convite formalizado, para que eu me associasse ao Rotary Club de Tupi Paulista. E assim fiz, em 2002. Então, esse foi o início do meu envolvimento com o Rotary. A partir daí foram 20 anos de muito trabalho, de intenso trabalho. Vocês ouviram aí o meu currículo para o Instituto Rotary, em São Paulo. Foi uma alegria encontrar os nossos companheiros governadores, os outros 30, né? Conhecer a todos e abraçar a todos. Começamos ali o nosso treinamento, o seminário de treinamentos de governadores indicados. Foi em setembro, lá em São Paulo, no Hotel Transamérica, e eu voltei para casa energizado, feliz. Estava montando a minha equipe de trabalho, pensando naquilo que eu poderia realizar enquanto governador. Só que, como nada na vida é do jeito que a gente quer, como nós não temos controle sobre as coisas, né? Um mês depois desse Instituto Rotary, eu tive um episódio de descolamento de retina, muito sério, que me fez vir para São Paulo rapidamente para fazer uma cirurgia. E esta cirurgia, do ponto de vista técnico, ela foi perfeita. Retina colada, introduziram lá um óleo de silicone para que ela pudesse se sustentar no lugar. Este óleo de silicone ficaria dentro do meu olho por pelo menos 6 meses, e depois desse período ele seria retirado. Mas, como nem tudo é como a gente quer, ainda a situação iria piorar. Por quê? Porque o óleo de silicone introduzido dentro da córnea fez com que a pressão do olho subisse muito, sem controle. Chegou ao ponto de eu usar 3 colírios diários e mais um comprimido via oral, e ainda assim não baixávamos a pressão do olho. E aí, esse é o famoso glaucoma, que não sei se temos algum médico aqui, mas o glaucoma é uma das mais graves doenças dos olhos, né? Que leva à cegueira, né? Não tem outro caminho. Pode até atrasar um pouquinho, a gente consegue controlar com colírios por um tempo, mas fundamentalmente o fim do glaucoma é a perda total da visão. E aí, meus companheiros, de outubro de 2022 a março de 2023, em apenas 6 meses, eu perdi a visão por completo. Por completo. E aí você entra naquele processo, né? E agora? O que vai ser? E eu passei por todas aquelas fases de sofrimento que vocês podem imaginar. No primeiro momento, a negação, você não aceita aquilo. Puxa vida, mas por que comigo? Né? O que eu fiz para isso? Aí vem a raiva, você fica muito irado, eu fiquei muito nervoso, porque você se sente dentro de uma prisão. Essa é a sensação que eu tinha quando perdi a visão, né? Sabe uma prisão? Você quer se libertar daquilo e não consegue, né? Você abrir ou fechar os olhos é a mesma coisa, não tem diferença. A visão é sempre a mesma, o escuro. Não sei se aqui alguém consegue imaginar o que significa isso. Então você passa por tudo isso, e eu passei a fazer constantes viagens para São Paulo para tentar resgatar um pouco dessa visão. E aí você, depois da fase da negação, da fase da raiva, vem a fase da barganha, e você pensa: se Deus me ajudar, se eu conseguir recuperar a minha visão, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou fazer diferente, tudo que eu tenho construído e feito até hoje, enfim. São situações que você acha que consegue alterar, mas não consegue. E aí vem a fase da depressão.
Essa é a pior das fases, né? É a fase em que eu desejei de coração partir para o Oriente Eterno. Eu estive numa situação que morava num prédio lá em Tupi Paulista, no 7º andar, e por vezes eu chegava numa das janelas do fundo e ficava olhando e pensando comigo: eu posso acabar com tudo isso aqui agora, eu posso resolver esse sofrimento, né? Eu posso tirar essa angústia do meu coração. Foi isso que eu senti, mas não era para ser assim, né? Não era para ser assim. Havia um propósito disso tudo. Eu fui buscar ajuda especializada, fui procurar um terapeuta, inclusive um padre lá de Tupi Paulista, que também é psicólogo, é terapeuta, e ele me atendeu, e a partir dali me fez ver algumas coisas que eu não conseguia enxergar, que não estou falando de visão física nesse momento, estou falando de visão espiritual. E então veio para mim, finalmente, das 5 fases do sofrimento, a fase da aceitação. A fase da aceitação. Eu recebi até uma frase de um amigo, de um poema de Carlos Drummond de Andrade. O poema é um poema de amor, não tem nada a ver com a situação que eu estava passando. Porém, a última frase do poema, ela me tocou profundamente. Ela dizia assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor a gente não controla, nós não temos controle sobre a vida, sobre os acontecimentos. Quem pode garantir que amanhã estaremos todos aqui? Ninguém. Quem pode garantir que a gente vai viver 100, 80, 90 anos? Ninguém. Que a gente não pode ser atropelado, ser vítima de uma bala perdida, de uma doença grave, de qualquer coisa. Quem pode ter o controle sobre isso? Ninguém. Ninguém. Mas o que acontece? Naquele processo de depressão que eu estava, eu não conseguia enxergar algumas coisas. Só que aos poucos você é obrigado a tomar uma decisão. A vida é feita de escolhas e você tem que decidir, porque as coisas precisam continuar, a vida tem que seguir o seu fluxo. As pessoas, no momento que você passa por uma situação como a que eu passei, todas têm a tendência a se compadecerem de você. Mas esse compadecimento, ele tem prazo, porque cada um tem as suas ocupações, os seus problemas, as suas preocupações para resolver. Não dá tempo da vida parar para todo mundo ficar te olhando, te observando, né? Minha mãe, para vocês terem uma ideia, saiu da casa dela, veio para minha casa para me ajudar, mas ela tinha os compromissos. Imagina, como é que eu vou exigir isso de uma pessoa de 85 anos que cuide de mim, né? A Líria, nós não podíamos parar, nós temos o escritório precisava continuar, os processos estavam lá, as pessoas queriam a presença do profissional. Então não dá tempo de ficar sofrendo, né? Você tem que fazer escolhas. Em um determinado momento eu pensei: bom, é isso? Então vamos lá, já que eu tenho que aceitar, o que eu vou fazer daqui para frente? E a primeira coisa que eu pensei: eu vou resgatar o meu sonho de ser governador. E resolvi ligar para o nosso diretor de Rotary Internacional, Henrique Vasconcelos. Expus ao Henrique tudo isso que eu acabei de mostrar aqui para vocês. E perguntei para ele: e agora, Henrique? O que vai acontecer? E o Henrique, as palavras têm muito poder, né? A gente sabe disso. O Henrique me virou para mim e disse assim: Ricardo, você só não será governador se você não quiser. Porque se você quiser, se for esse o seu desejo, nós vamos dar todas as condições para que você realize o seu sonho. Aquilo foi o clique que faltava, né? Eu me empoderei daquelas palavras e disse: Henrique, já que é assim, então vamos tocar em frente. E aí comuniquei o meu distrito, porque havia no ar assim um clima de incerteza, né? Um clima de incerteza. E aí, o governador vai ser governador? Não vai? Vai dar continuidade? Não vai? Terá condições ou não? Então, muita coisa aconteceu nesses 6 meses, né? E havia esse clima de incerteza. Nós não tínhamos certeza de nada, nem eu tinha. Para vocês terem uma ideia, algum governador do colégio de governadores, em determinado momento, chegou a me ligar, dizendo assim: olha, será que não seria bom você esperar mais um pouco, né?
deixar para lá essa situação da governadoria, cuidar da sua saúde primeiro, e a gente vê o que faz aí, adianta o outro que já estava indicado, designado, depois você volta. E eu parei e pensei, não, eu não vou fazer isso, porque se eu fizesse aquilo, se eu abrisse mão naquele momento, eu tenho certeza que eu não voltaria. Eu tinha essa certeza. Eu falei, não, eu não vou fazer isso, eu não vou abrir mão daquilo que eu conquistei. Eu não estava ali de graça, né? Eu cheguei pelos meus méritos. Eu falei, eu não vou abrir mão disso. Eu serei o governador do distrito. E a partir daí, ainda houve muita incerteza, muita dúvida, mas eu não quero julgar ninguém, gente. Aliás, eu também tinha dúvidas. Então, se eu tinha dúvidas do meu potencial, da minha capacidade, imagine quem não me conhece, né? Essa dúvida, graças a Deus, ela se dissipou no momento em que nós fizemos o PETS, porque foi um PETS maravilhoso. 67 clubes eu tenho no distrito. Eu acho que pouquíssimos presidentes sabiam da minha cegueira, da minha deficiência visual, pouquíssimos, porque eu já tinha tido contato com os aplicativos de celular, de computador. Então eu escrevo normalmente, digito normalmente, leio todas as mensagens que me mandam. Então eu falava com os presidentes eleitos à medida que ia chegando a informação, ao clube tal elegeu um presidente, eu mandava mensagem para eles. Então eles não me conheciam. E aí no PETS tiveram essa surpresa: nossa, o governador não enxerga, ele é cego. E foi aquela comoção geral. Então o meu colega, os meus presidentes e os meus governadores assistentes me abraçaram. E a força, o feedback, a energia que eu recebi deles foi tão grande que eu consegui, graças a Deus, dar sequência ao meu trabalho, aquele que era o meu sonho de ser governador do meu distrito, o distrito 4.510, e por isso aqui estou. Pessoas com deficiência, especialmente as pessoas com deficiência visual, eu não sabia nada desse assunto, nunca fui procurar saber. Aliás, quem daqui vai buscar esse tipo de informação, né? E aí me surpreendi com alguns números, com alguns dados, com algumas informações. Por exemplo, o Brasil tem 18.600.000 pessoas com algum tipo de deficiência. Vocês sabiam disso? É 8% da população brasileira. 18.600.000 pessoas com deficiência. Cegos total, como é o meu caso, são 506.000 pessoas no Brasil. 506.000 cegos no Brasil. É muita gente. É muita gente. E onde é que está esse pessoal? Está aí trabalhando, está aí produzindo, estão aí funcionários. Vocês podem procurar. Estão nos tribunais de justiça, nos fóruns, nas prefeituras, nos órgãos públicos. Dos órgãos públicos, muitas vezes até por uma imposição legal. A lei assim determina que se contrate um percentual de pessoas com deficiência, né? Mas não é só nos órgãos públicos, é também na iniciativa privada. Então, a partir desse momento que eu me vi cego, eu fui buscar contato e saber como era este universo, e descobri que nós temos juízes cegos, temos desembargadores cegos, advogados, temos um monte de advogados aí que não enxergam, que fazem júri, que trabalham normalmente, né? Temos músicos, temos empresários. Agora conheci um engenheiro civil aqui de São José do Rio Preto, cego, um médico endocrinologista no Rio de Janeiro, cego. Tem no meu distrito um menino chamado Caio Carvalho, que é da equipe de TI do Banco Itaú em São Paulo. Então assim, temos aí escritores, temos músicos, temos jornalistas, temos radialistas, entendem? Temos pessoas cegas em todos os lugares, trabalhando, vivendo a sua vida, tocando em frente. Aí eu pergunto, e no Rotary, onde estão essas pessoas? Puxa vida, nós estamos numa luta para chegar a 60.000 associados. Se a gente pegar 2% dos 500.000 cegos que temos no Brasil, a gente já chega nos 60.000 rotarianos que nós precisamos. Já pensaram nisso? Mas nós não temos esse olhar ainda.
E isso que eu tenho feito questão de levar em todos os lugares onde eu tenho oportunidade de fala. Que nós precisamos trazer essa questão da inclusão para dentro dos nossos clubes. Nós precisamos discutir essa questão de forma clara. Não é só na teoria. E não é só trazer uma pessoa com deficiência para dentro do clube para cumprir cota. Não. É para trazer essas pessoas para que elas realmente sejam efetivas e possam contribuir com as experiências, com toda a vivência que elas têm, né? Com a forma diferente de fazer as coisas, mas que no fim o resultado é o mesmo. São eficientes e não deficientes. Então a gente precisa mudar esse olhar, precisamos trazer essa discussão para dentro dos nossos clubes e identificar nas nossas comunidades pessoas com deficiência que trabalham, que estudam, que estão aí servindo as nossas comunidades e que poderiam fazer tudo isso dentro do Rotary. Né? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês, né? Porque assim, é um fato, e isso não é só no Rotary, é na vida como um todo. Nós não sabemos lidar com as pessoas com algum tipo de deficiência, certo, gente? Temos que fazer esse meia-culpa. Nós não sabemos lidar com o diferente. Qualquer coisa que saia do senso comum, a gente já tem dificuldade. Não é só no Rotary, é na vida como um todo. Nós precisamos repensar isso daí. Eu sofri muitas situações assim que eu vejo como um desconhecimento mesmo das pessoas em relação à deficiência, a como lidar. Eu perdi muitos amigos, se vocês querem saber. Muita gente que frequentava meu escritório, muita gente que me convidava para churrasco, né? Essas pessoas sumiram, né? Essas pessoas acham que eu não sirvo mais para estar com elas, quando na verdade não é isso. A minha essência eu não perdi, eu apenas perdi a visão física, nada mais. Vou compartilhar com vocês aqui algumas situações interessantes para vocês verem o que acontece. Eu estive visitando todos os meus clubes do meu distrito e num deles a gente foi conhecer um projeto e tinha que subir 3 lances de escada. E aí a coordenadora chegou para a Lilian bem baixinho. Sabe que a pessoa que não enxerga, ela fica com a audição muito aguçada, né? E ela chegou bem baixinho para a Lilian e perguntou assim: o governador sobe escada? Eu falei: ué, peraí, eu não sou, o departamento das pernas aqui, paraplégico e tal, é outro, não é o departamento meu, né? Eu subo escada sim, minhas pernas são boas, graças a Deus, né? Não, claro que eu não vou ser mal educado e dizer isso a ela. Aí, dia do Rotariano, me convidaram para dar uma palestra sobre o Rotary, 120 anos do Rotary. E lá fui eu numa Câmara Municipal lotada, falar sobre o Rotary, contar toda a sua história, desde a fundação, em 1905 e tal. Falei por meia hora sem parar, igual eu estou fazendo aqui hoje. No final, chegou uma pessoa e disse assim: nossa, governador, como pode você cego e fala tão bem, lembra de todas essas informações? Eu falei: gente, como assim, né? A minha fala, ela está aqui, eu não perdi a voz, eu perdi foi a visão. Não perdi a capacidade cerebral também. Eu me lembro de números, dados, eu consigo ter tudo isso de informação, né? Então as pessoas... Mas isso não é... Eu não julgo, eu volto a dizer. É o desconhecimento, né? É a gente chegar no lugar e todo mundo querer que a gente se sente. Senta aqui, você tem que ficar sentado. Não precisa ficar sentado. Caramba, que mania! Então eu quero deixar bem claro que algumas deficiências, eu posso falar da minha, né? A única coisa aqui que não funciona, eu deixar bem claro, são os olhos, tá? Lilian, por favor, confirma essa informação aí, para não ficar nenhuma dúvida. Então, por favor, não me deixem maus lençóis aqui perante essa plateia. Então, gente, a gente tem que descontrair, né? E eu já estou encerrando aqui, eu teria muito para dizer, mas eu quero deixar algumas coisas básicas aqui como resumo. Primeiro,
Pode parecer um paradoxo, mas eu sou muito grato por tudo que me aconteceu, né? Porque ao mesmo tempo que eu perdi a visão física, Deus me abriu os olhos espirituais. Vocês podem ter certeza disso. Hoje eu não julgo as pessoas pela aparência, porque eu não posso vê-las mais. Mas o meu sentido, a minha percepção da energia da pessoa, ela ficou muito mais aguçada. E eu sei de quem eu tenho que me aproximar e de quem eu preciso me afastar. Quem soma comigo ou quem divide, ou quem subtrai, né? A gente consegue intuir essas coisas através do aperto de mão, do abraço, do tom da voz. Abraço, eu gosto muito de abraçar, viu, gente? Que é onde você sente realmente a energia da pessoa, né? Então, apesar de tudo, nós estamos aqui, vivos, firmes e fortes. Então eu agradeço a Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graças, e eu dou graças a Deus todos os dias, né? Dou graças a Deus pela companheira que eu tenho, que está do meu lado e suporta essa barra aí o tempo todo com muita paciência, que eu não sou fácil também, viu? Deixar bem claro, né? Não é porque virou certo e virou bonzinho, a pessoa boa, não. Para com isso aí. A gente tem os mesmos defeitos que todo mundo, não tem diferença nenhuma. Por isso que eu digo, como tratar uma pessoa com deficiência? De uma forma normal, como qualquer outra, né? Como qualquer outra. Só isso. Agradeço ao Rotary, sim, porque esta organização, ela mudou a minha vida em dois momentos, como eu disse aqui, na adolescência e nesse futuro bem próximo, de 2, 3 anos para cá. Eu não queria fazer parte dessa estatística, mas pelo que se tem história, sou o primeiro governador cego na história de 120 anos do Rotary International. Não sei se isso é para comemorar ou não, mas seja como for, isso está registrado lá nos anais do Rotary International. Eu já procurei saber, falei com o Evanston e é realmente isso. Então, é a inclusão dentro do Rotary que tanto se fala, então ela está acontecendo na prática, né? Então, eu devo muito a esta organização. O Rotary não deve nada a mim, mas eu devo muito ao Rotary. O mais que eu fizer, ainda vai ser pouco para devolver ao Rotary tudo o que ele representa na minha vida. Por isso que eu digo que a verdadeira magia do Rotary é essa, é a transformação da vida das pessoas, certo? E por fim, eu quero agradecer a cada um de vocês pela paciência de me ouvir, por essa troca gostosa que nós tivemos aqui nesta tarde. Quero agradecer imensamente ao Lima e à Maria, que esse casal é sensacional, né? Que a gente vai carregar para o resto da vida como amigos. São amigos e irmãos que eu ganhei. Eu sou filho único, mas eu nessa vida ganhei muitos irmãos, graças ao grande arquiteto do universo. Muitos deles estão aqui, e isso é muito bom. E para terminar, eu quero terminar cantando, porque tem uma música aí, Marcos, vamos lá, que ela retrata muito bem toda essa história. E eu gostaria que vocês prestassem atenção na letra dessa canção, tá? Quem souber pode cantar, quem não souber, só me acompanha. Tocando em frente. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para sorrir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha
ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo este sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Amor à primeira vista. Obrigado por você estar aqui conosco, Ricardo. Nos seus utensílios de Rotary, né? Diplomas e muito mais. Tânia, por favor. Muito obrigada. Foi fantástico, não foi, gente? Maravilhoso. Muito bom te conhecer. Aqui à frente, sou Tânia Gomes, presidente da Comissão DEI do Distrito 4530. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi estar presidente dessa comissão durante 3 anos e meio. Muito aprendi e com a sua presença mais ainda. Obrigada, casal. Lília, eu vou tirar a foto dos três agora. Lília, chega aqui. A Lília, não preciso falar mais nada. É nossa companheira, é nossa amiga, ela é nosso tudo. Agora eu gostaria de chamar o Marcelo, o Lima e o Ricardo, porque nós fizemos porque eu participei junto com o Lima. Nós fizemos um treinamento em São Paulo, o primeiro treinamento. O Ricardo já quase não via mais nada, né? Mas nos identificamos, como já falei. Agora quero que tire uma foto. Adriano, por favor, tire uma foto aqui que eu preciso guardar essa. Porque depois eu não sei que hora que aquela ali chega. Aê!